Seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Business Management. Eu sou o professor Samuel e na aula de hoje nós aprenderemos sobre tendências empresariais. Para a gente começar aqui, nós vamos traçar o objetivo que é explorando as transformações contemporâneas que impactam os negócios. Então, as transformações, as mudanças, as tendências. Vamos definir primeiramente o que são tendências empresariais. Quando a gente fala de tendências empresariais, são padrões, movimentos ou mudanças percebidas no ambiente de negócios que afetam operações, estratégias e decisões das empresas, tá? Então são mudanças, são movimentos, são tendências, né? Não que se vá se concluir, mas são tendências de rumos que serão tomados no quesito empresarial que podem impactar a minha empresa de forma positiva ou de forma negativa. Essas tendências podem surgir de diversos fatores, como avanços tecnológicos, mudança no comportamento do consumidor, questões socioeconômicas e políticas, entre outros. Se você assistiu e prestou atenção nas últimas duas aulas que nós tivemos, você percebeu que todas as vezes que a gente fala dessas mudanças e desses fatores, eles estão envolvidos em fator externo e fator interno. Então é importante fazer as análises da aula passada para que você consiga entender o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos começar analisando as tecnologias disruptivas. Quando a gente fala de disruptivas, a gente fala de algo que quebra o padrão, tá? Quebra de padrão. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, disruptivo é aquilo que quebra um padrão, que parte um padrão no meio, que distorce um padrão, que abre uma ruptura, uma lacuna entre uma situação e outra. A tecnologia disruptiva redefine modelos de negócios, impulsiona a concorrência e cria novas oportunidades. Então, olha só, ao mesmo tempo que ela redefine, ou seja, reformula, reformata modelos de negócios já existentes, impulsiona a concorrência, ela às vezes pode ser boa, às vezes ela pode ser ruim, tudo depende das questões e situações que ela está inserida, tá? E cria novas oportunidades. Seus efeitos abrangem desde a automação de processos até personalização de serviços, desafiando empresas a se adaptarem rapidamente. Lembra das outras aulas que a gente teve, que nós tivemos? Nós falamos dessa questão de adaptação das empresas a novos cenários, tá? Adotar uma mentalidade de inovação contínua é essencial para manter relevante e competitivo nesse cenário de constante evolução. Empresas que resistem a mudanças correm o risco de ficar para trás, enfrentando obsolência e perda de mercado, tá? Então, empresas que não buscam se atualizar, empresas que não buscam, que resistem a mudanças tecnológicas, a mudanças no mercado, elas correm um sério e severo risco de ficarem para trás e se tornarem obsoletas, tá? Agora nós vamos a alguns exemplos de tendências disruptivas que você provavelmente já deve ter visto no dia a dia. A primeira que nós vamos analisar é a inteligência artificial, que capacita máquinas a realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de voz e automação de processos. Empresas que não conseguem se adaptar à questão da inteligência artificial, não conseguem inserir nos seus processos, não conseguem inserir no seu dia a dia os fatores da tecnologia, os fatores da inteligência artificial, tendem a ficar para trás no quesito processual. Como assim, professor, no quesito processual? A inteligência artificial ela tem a capacidade de agilizar processos, de automatizar processos, que antes seriam feitos justamente por quem? Por inteligência humana. Então, capacito máquinas para realizar tarefas que humanos deveriam fazer. Nisso, eu consigo ter uma efetividade maior de trabalho,
além do que consigo realocar este funcionário para uma outra função, automatizando esse processo no mesmo instante. Se a empresa ela resiste a esse processo de automação, se a empresa ela resiste a essa questão da inteligência artificial, ela corre um sério risco de ficar para trás, porque as empresas que utilizam essa tecnologia tendem a agilizar processos, a conseguir clientes mais rápido e a solucionar problemas com mais efetividade. Nós também temos uma tecnologia chamada de blockchain. O blockchain são transações seguras e transparentes que revolucionam os setores como finanças e cadeias de suprimento. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de segurança nas transações existentes. Então, Pix envolve blockchain, as transferências bancárias envolvem blockchain, as transferências de dados envolvem blockchain, que é um nível de segurança maior que é dado para as empresas. Se a empresa não trabalha esse tipo de tecnologia, ela está vulnerável a ataques cibernéticos, ela está vulnerável à perda de dados, a furto de dados. Então, ela precisa se adaptar a esse padrão de tecnologia para que ela consiga se manter ativa no mercado, para que ela consiga oferecer para os seus clientes um nível de segurança e excelência de trabalho maior e que exija aí que as empresas que estão na concorrência se atualizem bem mais para conseguir competir e bater de frente com essa empresa. E por último, mas não menos importante, nós temos a realidade aumentada ou a realidade virtual. Ambas elas oferecem novas experiências ao sobrepor informações digitais ao mundo real, ao mundo físico, ou ao imergir em ambientes virtuais, aplicadas a entretenimento, treinamento e educação. Então, a realidade virtual ou realidade aumentada, ela tem a finalidade de interação do mundo real, do mundo físico, com o mundo digital, o mundo virtual. Nesse princípio, o que a gente consegue? Treinamentos mais efetivos, imersão dos nossos funcionários ou imersão dos clientes no mundo da empresa para entender como funciona o produto, para entender como o produto é aplicado, para que ela possa ter um demonstrativo real desse produto. Olha o nível de importância que tudo isso tem e as empresas não podem de forma nenhuma negligenciar essas tendências disruptivas do mercado. Outro padrão que nós temos também de tendência disruptiva é a chamada economia digital. Vamos ao texto para que a gente consiga ter uma análise completa sobre esse assunto. A economia digital está remodelando os modelos de negócio, impulsionando a adoção de estratégias digitais em todos os setores. Empresas estão integrando abordagens como comércio eletrônico, plataformas de compartilhamento e inteligência de dados para se adaptarem ao mercado digitalizado. Essa transformação visa melhorar a eficiência no caso, a experiência do cliente e explorar novas oportunidades de receita. Para que a gente tenha exemplos de economia digital, eu relacionei 3 pontos aqui para a nossa análise. O primeiro deles é sobre plataformas de compartilhamento. Está duplicado aqui, mas você ignora esse fator. Nós temos Uber, Airbnb, que são alguns exemplos de plataformas que conectam fornecedores de serviço, como motoristas e proprietários de imóveis, diretamente aos consumidores, facilitando transações sem a necessidade de intermediários tradicionais. Aqui a gente trabalha o famoso B2B2C, que você vai aprender em aulas mais para frente. Mas o que basicamente essas plataformas de compartilhamento fazem? Elas unem clientes a fornecedores de uma forma mais integrada e tecnológica. Então, se você pegar, por exemplo, a Uber, ela literalmente é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar a motoristas que estão dispostos a fazer corridas por um preço justo e por um preço acessível àqueles que querem viajar. Então, hoje, você não precisa mais ligar para o motorista para ele te buscar. Você abre o seu aplicativo da Uber e você consegue aí achar o motorista que te leva para onde você quiser
tendo você o dinheiro para pagar por essa viagem, obviamente. O segundo ponto da economia digital que nós temos para analisar é os chamados streaming de conteúdo. Plataformas como Netflix, Spotify e YouTube oferecem serviços de streaming de filmes, músicas e vídeos online, permitindo aos usuários acessar conteúdo sob demanda. Lembra que demanda é necessidade, então sob a sua necessidade, em qualquer lugar e a qualquer hora. Então olha só que interessante o que a economia digital traz. Antigamente, para que você assistisse algo, você precisaria ir no cinema ou precisaria esperar que passasse na televisão. Hoje em dia não. Hoje você acessa o conteúdo de acordo com a demanda que você quiser. Então você abre lá a plataforma da Netflix e você tem a série de filmes que você quiser, séries que você quiser, documentários que você quiser. É só você selecionar o que você quer assistir, dar o play e assistir. Esse é um processo de economia digital, porque passa-se a ter um gasto em recursos financeiros com plataformas digitais, como o Spotify, que te proporciona escutar música em qualquer lugar, como o YouTube, que te permite acessar vídeos em qualquer lugar, tendo simplesmente internet para conectar e você consegue ter acesso ilimitado aos conteúdos que você quiser no momento em que você quiser. E por último, mas não menos importante, nós temos os comércios eletrônicos. Os comércios eletrônicos são empresas como Amazon, Alibaba e eBay, que permitem transações de compra e venda online de uma ampla variedade de produtos e serviços. Então, olha só, antigamente, quando você precisava comprar um produto, você tinha que ir até a loja. Hoje, você consegue entrar na Amazon, na Alibaba e comprar um produto internacional somente pelo aplicativo. Olha como a tecnologia e a economia digital ela tem crescido a cada dia. A gente não sabe onde isso vai parar, mas a gente sabe que isso existe, isso é uma realidade e isso não vai acabar tão cedo. Uma outra tendência empresarial que nós temos é a sustentabilidade e responsabilidade social. Vamos analisar aqui o texto que nos diz a seguinte coisa: a sustentabilidade e responsabilidade social estão se tornando cada vez mais essenciais nas decisões empresariais. As empresas estão reconhecendo a importância de operar de maneira ética, minimizando seu impacto ambiental e contribuindo positivamente para as comunidades em que operam. Então, se você lembrar da última aula que a gente teve, você vai perceber que uma das análises PESTEL é literalmente ambiental. Então, fatores ambientais estão literalmente ligados às tendências empresariais. As empresas precisam adequar os seus negócios para trabalharem de forma ética, sustentável e responsável socialmente, tentando ao máximo e fazendo o máximo para não causar danos às pessoas que estão em volta da empresa, para não causar impactos negativos ao meio ambiente e para que tenham aí o mínimo de gasto possível com recursos naturais. Essa é uma tendência empresarial. Empresas que não conseguem tratar disso, não conseguem ter essa visão, acabam não tendo uma imagem positiva. E isso é o ponto da continuidade do texto. Isso não só promove uma imagem positiva da marca, mas também atende às expectativas crescentes dos consumidores e investidores por práticas empresariais socialmente responsáveis. O que é esse socialmente responsável, professor? É uma responsabilidade com a sociedade, com as pessoas que estão envolvidas, não somente as que trabalham ali, mas todas as pessoas que estão envolvidas no processo, tanto de fabricação de produto, de venda de produto, de entrega de produto, de recebimento desse produto, de consumo desse produto e principalmente de descarte desse produto. Se a gente for analisar, as empresas hoje em dia estão investindo muito em produto sustentável, justamente pelo fato do descarte ser mais adequado, da dissolução do meio ambiente ser mais rápida e da visão da marca como uma empresa que pensa no meio ambiente aumentar e a tendência das suas vendas aumentarem também. Vamos analisar agora algumas atitudes empresariais
com relação à sustentabilidade e responsabilidade social. A primeira delas que nós vamos analisar é a redução do impacto ambiental. Implementar práticas de produção e operação que reduzam consumo de recursos naturais, diminuam emissões de carbono e minimizem a geração de resíduos. Olha só que tudo aqui está na ideia do retirar. Tudo traz a ideia do retirar. Então, reduzam, diminuam, minimizem. Então, tudo que fala dessa questão ambiental tem que ter o fator reduzir. Tem que ter a ideia de redução. Quanto mais eu reduzo, mais eficiente a minha empresa se torna e mais responsável socialmente ela está. Isso pode incluir investimento em energia renovável, programas de reciclagem e otimização da cadeia de suprimento dos produtos que ela tem. Um outro ponto muito importante da empresa trabalhar está relacionado ao engajamento com a comunidade. De fato, responsabilidade social também está envolvido em engajamento com a comunidade em que se está inserido. Então, desenvolver programas de responsabilidade social corporativa que beneficiem as comunidades locais, como apoio a projetos educacionais, culturais ou de saúde. Isso pode incluir parcerias com organizações não governamentais, as famosas ONGs, ou voluntariado corporativo. Então, pensar nesses fatores é algo muito fundamental para a empresa. Responsabilidade social, responsabilidade com a produção, responsabilidade com descarte, responsabilidade com as pessoas que estão envolvidas nesse processo é algo fundamental para as empresas. E por último, nós temos a transparência e prestação de conta. Ser transparente sobre as práticas comerciais e comunicar abertamente os esforços em sustentabilidade e responsabilidade social. Isso envolve relatórios regulares sobre o desempenho ambiental, social e de governança, que é o que a gente chama de ESG da empresa. Além de ouvir e responder às preocupações das partes interessadas, como funcionários, clientes e acionistas. Isso é fundamental para a empresa. Prestar as contas do que ela está fazendo, prestar as contas de quais são as atitudes que ela tem tomado para diminuir os impactos, prestar contas sobre o que tem sido feito para ajudar a sociedade é algo fundamental para que a empresa tenha um posicionamento de marca melhor, para que a empresa tenha uma reputação melhor, mais adequada no ambiente em que ela está atuando. E por último, mas não menos importante, nós temos a personalização e experiência do cliente. Perceba que todo o trabalho que a gente fez até aqui, todo o processo de tendências empresariais que nós tivemos até aqui, culmina e resulta nesse último, que é a personalização e experiência do cliente. O cliente, em todo o processo de venda de um produto ou de um serviço, ele tem literalmente o contato com a empresa e ele vai idealizar ou ele vai se frustrar com o que a empresa está oferecendo. Com o aumento das expectativas dos consumidores sobre serviços, sobre medidas irrelevantes, as empresas estão adotando abordagens centradas no cliente para se destacarem no mercado competitivo. Isso inclui a utilização de dados e análises para compreender as preferências individuais dos clientes e oferecer produtos, serviços e comunicação personalizadas. Ao focar na criação de experiências positivas e memoráveis, as empresas podem cultivar relacionamentos mais fortes com os clientes, promover a fidelidade à marca e impulsionar o crescimento do negócio. Então, tudo que está sendo trabalhado aqui tem essa combinação da experiência do cliente. Porque quando o cliente percebe todos esses fatores que foram trabalhados até aqui, quando ele enxerga que a empresa está preocupada com o meio ambiente, está preocupada com as tendências mercadológicas, está preocupada em oferecer aí um serviço de qualidade, está preocupada em adicionar tecnologias, está trabalhando com inteligência artificial, com realidade aumentada e afins, quando os clientes passam a enxergar isso dentro da empresa, eles passam a criar uma conexão maior com ela. Quando eles criam essa conexão maior com a empresa, a tendência de fidelização desse cliente passa a se tornar maior também.
E essa fidelização vai provocar uma coisa que se chama repercussão. Porque quando um produto é bom, a gente repassa para outras pessoas que elas podem confiar, elas podem comprar desse fornecedor, que elas podem comprar dessa empresa, porque é uma empresa boa, é uma empresa de qualidade. Eu espero que você tenha entendido até aqui esse processo e que quando você tiver a sua empresa ou já dentro da sua empresa, você consiga trazer essas tendências tecnológicas, essas tendências empresariais para que o seu negócio cresça e expanda. Então, por hoje é só. Eu te aguardo na próxima aula.